Olá, como é que o episódio 58 do Hora Bolas. No episódio de hoje vamos falar da África do Sul e da Copa do Mundo de Rugby de 95. Toca a vinheta, falou. Danke Maria! Começa agora o episódio 58 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves. Yenhame! Eu não sei o que eu falei, mas eu tentei falar sem apelido. Quem souber falar Afrikaner, por favor, me corrija. Justamente, a gente falando Afrikaner aqui hoje, Danke, que é obrigado em Afrikaner, porque hoje a gente vai falar de África do Sul, né? Mas antes de começar, pedir para vocês darem aquela seguida na gente nas redes sociais. A gente tá com @horabolaspod no Instagram e no Twitter, e estamos também nas diferentes plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox, Amazon Music e YouTube. Então aproveita para seguir a gente lá e também para repassar aí pros seus amigos, familiares, tudo isso, né? Mas hoje aqui a gente fala de um assunto bem interessante, bem legal, que é a questão da África do Sul, do Apartheid e também da Copa do Mundo de Rugby de 1995, que foi um marco aí também para a história da África do Sul, né? Eles foram campeões daquela edição, já dando aqui o spoiler, mas também ficou muito marcada na história do país, né? A gente vai ver que talvez tenha sido uma das Copas do Mundo de qualquer esporte aí mais importantes para o país. Ela foi muito mais do que só um título de uma Copa do Mundo, né? E num nível que, assim, raramente a gente vê, eu de cabeça não consigo lembrar em nenhum outro lugar do mundo. Esse episódio que vai ser muito interessante porque é um resumo do Hora Bolas, né? A história que a gente vai contar mostra realmente como o esporte consegue influenciar a sociedade, influenciar até um país. E a gente vai falar da África do Sul, que é realmente um país com uma história bem diferente, bem interessante e muito triste também, né? Mas que a gente vai ver como esse evento esportivo ajudou bastante a África do Sul a superar os seus traumas. E fiquem aí que no final vai ter uma super dica de entretenimento que é sempre muito bem-vinda. Bem, então vamos lá, né? A África do Sul fica ali ao sul da África, né? Aquela pontinha no sul da África. Quem diria, né? Isso aí é um plot twist daqueles. E a África do Sul conecta os dois lados da África, né? Vai desde o Oceano Atlântico até o Oceano Índico, né? Que fica do outro lado. A África do Sul faz fronteira com a Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique e Eswatini. Eswatini, que é a antiga Suazilândia. E também com Lesoto, né? O Lesoto, que é um país bem interessante, fica completamente rodeado pela África do Sul. É um enclave dentro do território sul-africano. A África do Sul hoje reconhece 11 línguas oficiais. As duas principais delas são o inglês sul-africano. Como a gente vai falar aqui, o país teve colonização inglesa, mas também o Afrikaner. A gente abriu agradecendo em Afrikaner, o Henrique falou aquela frase lá que aparentemente significa sem apelido em Afrikaner, porque o Afrikaner é uma das principais línguas da África do Sul e é uma língua que se originou do antigo neerlandês, que era falado na Holanda. E a gente vai ver o porquê disso também daqui a pouquinho. Economicamente, a África do Sul é a segunda maior economia do continente africano, ficando atrás apenas da Nigéria, e é a 25ª maior economia do mundo. A África do Sul é uma democracia constitucional, na forma de uma república parlamentar. E só lembrando que, assim como a gente já falou do Canadá, da Austrália, a África do Sul também faz parte da Commonwealth, que é aquela comunidade das ex-colônias britânicas e que ainda, de certa forma, fazem parte da coroa inglesa, ainda respondem à rainha, né? Embora seja uma coisa muito simbólica, mas ainda existe, e a África do Sul também é um membro da Commonwealth. E 70% da população sul-africana é composta por negros. E a gente vai ver também bastante dessa divisão aí entre negros e brancos nesse episódio. Uma curiosidade da África do Sul é que a África do Sul tem 3 capitais. Pretória sendo a capital executiva, que aí é a sede do governo executivo. Cidade do Cabo, a capital legislativa. E Bloemfontein sendo a capital judiciária. Mas nenhuma dessas é a cidade mais populosa do país. Joanesburgo é a cidade mais populosa do país. E uma outra curiosidade da África do Sul é que acredita-se
que os primeiros humanídeos, os antepassados aí dos humanos, né, se desenvolveram justamente nessa região que é hoje a África do Sul. E lá na África do Sul, na província de Gauteng, tem uma série de cavernas com os restos de fósseis mais antigos da história da humanidade. Essa área é até um patrimônio mundial pela Unesco e é denominada pela própria Unesco como o berço da humanidade. E aí essas diferentes civilizações humanas aí se desenvolveram no continente africano e também no território que é hoje a África do Sul. E o primeiro contato com o europeu aconteceu somente no século XV, já no final do século XV, em 1487, quando o explorador português Bartolomeu Dias liderou a primeira viagem europeia a desembarcar em um território que hoje faz parte da África do Sul. E nesse primeiro contato, né, os principais grupos aí étnicos que estavam lá na África do Sul eram os povos Bantu, Xhossas e Zulus, que até hoje ainda sobrevivem lá no território africano, mas que na época dominavam a região. E já no ano seguinte, o Bartolomeu Dias acabou sendo impedido de prosseguir em direção às Índias por causa de uma tempestade e teve que parar em um determinado ponto lá da África do Sul, esse ponto que depois viria a ficar conhecido como Cabo da Boa Esperança, porque os portugueses da época acreditavam que aquele era o ponto mais meridional do continente africano. Eles acabaram errando por um pouquinho, mas ficou famoso aí nas histórias, na mitologia do mundo, né? E até essa façanha aí do Bartolomeu Dias de chegar na África do Sul e depois continuar a viagem pelo Cabo da Boa Esperança até as Índias, foi aí imortalizada na obra do Luís de Camões, Os Lusíadas, que é um dos poemas mais famosos aí da história do mundo também, né? Eu acho legal que o Bartolomeu Dias, quando ele passou pelo Cabo, é um lugar tão difícil, é um mar tão tempestuoso que ele deu o nome de Cabo das Tormentas, né? Só que aí, depois, o rei português viu que Cabo das Tormentas não era um nome muito convidativo aí para os aventureiros explorarem, né? Para ir para as Índias, e aí mudou para Cabo da Boa Esperança. E uma outra curiosidade é que a cidade do Cabo tem esse nome justamente por ficar pertinho ali do Cabo da Boa Esperança. Mas aí, depois do descobrimento da África do Sul pelos portugueses, os portugueses não tiveram assim grande interesse em colonizar a região da África do Sul, e já chegando no século XVII foi quando começou realmente a colonização da região através da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que fundou uma estação de abastecimento no que viria a ser a cidade do Cabo. Depois da chegada dos holandeses, os britânicos chegariam também na região já no final do século XVIII, começo do século XIX, e até essa época, na verdade, eram diferentes assentamentos, né, e pequenas cidades, cada uma com uma certa colonização. Não havia uma grande extensão de terra que fosse dominada e colonizada pelo mesmo país. O que é hoje o país da África do Sul, na verdade, era dominado por diferentes povos indígenas. Isso aconteceu em diferentes países da África, em que o formato atual dos países foi delimitado pelos europeus e não era exatamente como os nativos delimitavam essas áreas. Esse processo aí que ficou conhecido como a colcha de retalhos africana, né? Que a gente aprende na escola, justamente por causa disso. E essa convivência entre colonos holandeses e colonos britânicos acabou sendo muito problemática. Em 1806, a coroa britânica acabou capturando a cidade do Cabo, que antigamente era holandesa, e essa situação acaba piorando bastante no final do século XIX, quando foram descobertos metais preciosos lá na região da África do Sul. O diamante em 1867 e ouro em 1884. Isso gerou aí uma grande corrida para a África do Sul, como a gente também já falou aqui no nosso episódio 49, né, aconteceu em várias partes do mundo. E isso, além de intensificar a subjugação dos povos indígenas, também começou a criar um verdadeiro climão entre os holandeses e os britânicos para ver quem que tinha domínio sobre todas essas minas que foram encontradas no território. Isso, então, nos leva aqui aos dois principais acontecimentos aí do final do século XIX na África do Sul, que foram as Guerras dos Boeres. Boeres, que era o termo que era usado para os colonos holandeses e também de ascendência alemã e dinamarquesa que se estabeleceram no país durante os séculos 17 e 18 e que a essa altura, né, isso já é no final do século XIX,
já estavam bem enraizados no continente africano e foram eles também que desenvolveram a língua afrikaner, né? Como eu falei, essa língua é derivada do neerlandês, que era a língua que esses colonos falavam nos seus países de origem, e depois de imigrarem para a África, aconteceu essa mistura aí do neerlandês com as línguas locais, o que criou o que é hoje conhecido como afrikaner. E aí, com a descoberta do ouro, começou essa corrida para ver quem ia ter domínio sobre aquele ouro que estava sendo encontrado. Enquanto os colonos britânicos tinham bastante apoio da coroa britânica, os boeres estavam mais isolados da coroa holandesa e também, né, justamente como eu falei, eles já eram mais enraizados, já eram quase como locais daquela região da África do Sul. Então começou essa guerra entre os britânicos e os boeres. Os boeres se utilizavam basicamente de táticas de guerrilha, bem adaptadas às condições locais, mas os britânicos tinham um número muito maior de homens, além de, como eu falei, ter o apoio da coroa britânica. E aí, então, a Primeira Guerra dos Boeres foi travada entre 1880 e 1881 e garantiu a independência da República do Boer, que era essa república aí dos colonos holandeses, e também depois foi onde nasceu o jogador holandês Frank de Boer, não, brincadeira. Mas houve uma trégua aí momentânea nessa guerra, de 81 até 1899, quando então começou a Segunda Guerra dos Boeres, que essa sim foi vencida aí de uma forma bem categórica pelos colonos britânicos, que então tomaram aí domínio sobre toda a região da África do Sul. E a segregação racial, que piorou bastante depois da descoberta do ouro e do diamante, era algo que era informal, apesar de muito presente, né? Os nativos eram extremamente subjugados pelos brancos, mas não era ainda nessa época algo constitucional, como a gente vai ver que vai acontecer daqui a pouquinho na história da África do Sul. Bom, a gente vê que depois das guerras boeres, né, começa aí todos os movimentos de uma maior independência da África do Sul e o início da União Sul-Africana, e também onde começam os primeiros indícios e primeiras leis que dão origem ao apartheid. A situação aí para os povos nativos da África do Sul, ela piorou bastante, acabaram meio que todos se virando contra eles. A situação que já era ruim, eles já eram uma população mais subjugada, e ela vai de mal a pior ao longo aí do século XX, como a gente vai ver. A guerra acabou em 1902 e depois disso começaram as negociações para criar um tipo de país na África do Sul, né, onde era a colônia inglesa, que tivesse governantes sul-africanos, entre aspas. Então seriam nativos negros, seriam brancos descendentes de ingleses, né, ou de holandeses e por aí vai. Com isso, em 1910, foi criada a União Sul-Africana, que incluía a África do Sul e mais alguns territórios ingleses ali perto, inclusive a Namíbia, que é um outro país vizinho ali da África do Sul, né, no sul da África, era parte dessa União Sul-Africana. Com a criação desse país, como eu disse, quem dominava eram os brancos, e aí os dois partidos mais fortes eram o Partido Sul-Africano, que era o partido dos Afrikaners, que são as populações aí de descendência holandesa ou alemã, e os brancos de origem inglesa, que eram do Partido Nacional. Esses dois partidos eles brigaram muito entre si de 1910 até 1934, que foi quando eles acabaram se unindo numa tentativa aí de reconciliação dos dois. Afinal, eles decidiram se virar contra as populações nativas negras, né? Então, quanto mais unidos estivessem, mais força teriam, mais controle sobre aquele país eles teriam. Então, criaram aí o Partido Unido em 1934, e é esse partido que vai começar a legislar daí em diante. E é também nesse período que a gente começa a ver os primeiros sinais do apartheid. O apartheid, que foi essa grande campanha governamental, né, dá para se chamar assim, na África do Sul, que em africâner significa separação, e que era, de fato, um regime de segregação racial, um regime claramente racista que dividia os grupos em brancos, negros, indianos, de cor, ou seja, a separação de classes era dada unicamente pela cor das pessoas.
E as primeiras leis que começaram a dar origem aí ao apartheid foram exatamente em 1911, um ano após a criação da União Sul-Africana. A primeira lei que passou foi o Regulamento do Trabalho Nativo, que considerava um crime apenas para, entre aspas, africanos, ou seja, nativos, negros, quebrar um contrato de trabalho. Os brancos podiam quebrar contratos de trabalho, os negros não. E no mesmo ano, a Igreja Cristã Sul-Africana também passou uma lei que proibia que negros fossem membros de pleno direito da igreja. Podiam frequentar, mas não seriam considerados membros. Infelizmente, a gente vê isso ao redor do mundo, né? Todos esses regimes autoritários e segregacionistas e supremacistas, eles começam com leis pequenas, né? Você vai tirando os direitos de uma parte da população pouco a pouco, até que chega uma hora em que os direitos já foram embora. Bom, e em sequência começaram a passar mais algumas leis. A principal delas acabou sendo a Lei de Terras dos Nativos, que definiu onde os negros podiam ter terra e onde os brancos podiam ter terra. Preste atenção nesses números. Os negros eram 2/3 da população do país, e os brancos eram 1/3. Quando foi feita a divisão, os negros podiam ter 7,5% da terra do país, enquanto os brancos tinham 92,5%. E, além disso, os mestiços, que eram chamados de cor, não tinham direito à terra. E assim foi implementado aí a política, né, de segregação racial em 3 anos, desde que foi criado o país. E logo depois também, não coincidentemente, foi utilizada pela primeira vez a palavra apartheid, em 1917. Nas décadas seguintes, a situação foi se mantendo e, digamos que, piorando gradualmente, mas sem grandes mudanças. Tivemos a união dos partidos, como eu falei, em 1934, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os dois partidos voltaram a ter uma desavença. Por quê? O partido dos afrikaners, que eram de origem holandesa e alemã, apoiavam a Alemanha, apoiavam Hitler na guerra. Enquanto o Partido Nacional, que era o dos ingleses, obviamente apoiava a Inglaterra, apoiava os aliados. Acabou causando aí um racha dentro do partido, e embora o partido tenha ficado lá até 1948, ele se tornou uma divisão aí dentro do próprio partido, né, entre os dois grupos de novo, e de 1939 em diante, que é exatamente quando começou a Segunda Guerra, foram os ingleses que tomaram o poder, né, tomaram a presidência aí da União Sul-Africana. O Partido Unido ele vai estar no poder até 1948, e de 1948 até 1994, a presidência vai ser do Partido Nacional, que é o partido aí dos ingleses, dos brancos de origem inglesa. Então, a gente vê que durante toda a implementação do apartheid, até o fim dele, na verdade, quem controla a África do Sul são principalmente os ingleses. Justamente, né? E essa questão da União Sul-Africana é interessante porque foi quase como se os brancos britânicos e os brancos aí holandeses, alemães, né, os boeres, se juntassem para se virar contra os negros nativos. E aí criaram esse racismo institucionalizado, né, que foi o apartheid, e como o Henrique falou aí, ficou quase que o século inteiro vigente lá na África do Sul. Pois é, e tudo piorou nas eleições de 1948, quando o Partido Reunido Nacional, que foi uma das divisões aí do racha daquele Partido Unido que dominou pelas décadas anteriores, ele venceu as eleições sob a liderança de um clérigo da Igreja Reformada Holandesa. Esse partido aí ele já era um misto, na verdade, de todas as lideranças brancas, tinha ingleses, holandeses, alemães, tinha tudo ali. Ele apoiava a discriminação racial como forma de governo, basicamente. O partido que perdeu, ele levemente era favorável à integração. E aí, o Daniel François Malan, que era o presidente que venceu em 1948, decidiu implementar a política de segregação racial baseada nos princípios cristãos do que é justo e razoável. Isso é um manifesto eleitoral dele. Está escrito. É a supremacia racial clara e direta. Continua dizendo, seu objetivo é a manutenção da população europeia do país como uma raça branca e pura e a proteção dos grupos raciais nativos como comunidades separadas em suas próprias áreas.
Ou seguimos o curso da igualdade, que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. Depois disso, não tem muito mais o que dizer, né? Meu Deus, hein? Acho que o mais incrível ainda é você pensar que isso foi em 1948, né? É bem recente até na história. E é realmente impressionante, né? E triste. Exatamente. Bom, e com esse grupo no poder, foi cada vez mais fácil implementar o apartheid. Passaram ao todo mais de 300 leis de segregação no governo do Malan e no governo seguinte, aí, que foram os primeiros 10 anos, mais ou menos, seguintes a essa eleição de 48. Por exemplo, a África do Sul foi considerada uma nação composta por 4 nações distintas, que são os brancos, os negros, os mestiços e os indianos. Foi tirado cada vez mais o direito dos outros grupos em favor dos brancos. Então, a carteira de identidade, ela dizia de qual grupo racial cada pessoa pertencia. O governo tinha o poder de determinar o grupo a que a pessoa se encaixava, em caso mestiços, né? Ou os coloridos, como eram chamados, estavam à mercê do governo. Foi também permitido que o governo criasse assentamentos para colocar cada um dos grupos raciais onde bem entendesse. Foi permitido que o governo demolisse favelas e comunidades habitadas por não brancos. E, por fim, em 53, ou seja, apenas 5 anos depois dessa eleição, foi determinado que praias, hospitais, escolas, universidades, ônibus e quaisquer outros locais públicos pudessem ser reservados para uma determinada raça. Ou seja, para resumir, tudo o que eu falei aí, se fosse bom, era apenas para brancos, era assim que era escrito, apenas para brancos. Se fosse ruim, era para o resto. Essa foi a lei que acabou determinando aí o apartheid, que foi, digamos, a lei-chave, né, a lei que marca o apartheid. Até hoje você vê em filmes e fotos e tal, são as placas apenas para brancos, né, em vários lugares. Escancarou de vez o que já era muito bem implementado. E daí de 53 em diante, a segregação foi total. E em 61 houve até a independência da África do Sul em relação à coroa britânica, né? E essa independência foi uma resposta aí às críticas internacionais, porque no ano anterior teve um massacre na África do Sul, que ficou conhecido como Massacre de Sharpeville, onde 69 manifestantes negros desarmados foram mortos, quase 200 feridos, num protesto pacífico. Com isso, toda a comunidade internacional condenou esse massacre, e aí os brancos da África do Sul, como que numa forma de uma resposta a essa condenação, decidiram se tornar independentes e mostrar que eles que mandam lá. E foi aí também que acabou sendo um ponto decisivo para o início da luta armada contra o apartheid. Até então, o grupo que defendia o direito dos negros, que era o Congresso Nacional Africano, ele defendia a resistência pacífica. Inclusive, no próprio ano de 1960, que foi o ano do massacre, o líder do Congresso Nacional Africano na época, Albert Luthuli, venceu o Prêmio Nobel da Paz pela resistência pacífica ao regime. Depois desse massacre, eles decidiram que tinham passado os limites, não estava funcionando essa resistência e que precisavam partir para táticas de guerrilha. Foi aí que surgiu também o grande nome da manifestação, né, o grande nome da resistência negra e de combate ao apartheid, o Nelson Mandela. Mandela foi um dos líderes que tomou essa decisão de partir para a guerra. Consequentemente, os dois lados endureceram, né, tanto o Congresso Nacional Africano com os ataques ao governo, como o governo na repressão. E, em 64, o Nelson Mandela acabou sendo preso e foi enviado para uma ilha que era só a prisão, né, e foi colocado numa cela solitária, onde ele passou 18 anos. Durante esse tempo, a guerra continuou, mas ele aproveitou para estudar a língua africana, para estudar as religiões, tanto cristã como islâmica, para estudar as leis, tanto da África do Sul como dos outros países que ele poderia lutar para implementar na África do Sul, tudo que ele poderia para combater esse regime. Em 1980, as autoridades finalmente decidiram que ele retomasse os estudos de forma oficial e ele voltasse a estudar direito, que era o que ele fazia.
Acho que as autoridades também não imaginavam a força que o Mandela teria, né? Se soubessem, teriam autorizado. Mas ainda bem que permitiram. Ao longo das décadas seguintes, a repressão internacional foi aumentando, foram feitos shows de apoio ao movimento negro, ao Congresso Nacional Africano e de combate ao apartheid. Foram feitas algumas sanções também contra a África do Sul como um todo. Ela foi excluída de eventos internacionais, de congressos da ONU, de vários eventos esportivos, inclusive, como a própria Copa do Mundo de Rugby, que a gente vai ver, a Copa do Mundo de Futebol, as Olimpíadas. Então, o combate foi se intensificando tanto dentro como fora da África do Sul. E aí, ao longo dos anos 80 até, isso foi minando o governo. Principalmente porque dentro do país estava chegando ao ponto de quase uma guerra civil. Estava insustentável até para o próprio governo, né? E fora, além de todas essas sanções em relação a eventos e participação da África do Sul, começou uma sanção financeira, econômica. Bancos e empresas multinacionais pararam de investir na África do Sul e, com isso, o país começou a entrar numa crise econômica. Diante de toda essa pressão, o governo começou a ver que não estava mais tendo como segurar isso. E em 89 aconteceu mais um fato que deu um pontapé aí no fim do apartheid. O então presidente da África do Sul, Botha, que era ainda um ferrenho defensor, ele sofreu um derrame. E, embora ele mantivesse a presidência, ele saiu da linha de frente, ele deixou de ser o líder de fato. E no lugar dele entrou o de Klerk, que era branco também, que decidiu chamar o Mandela para conversar. Pouco depois dele entrar, ele determinou que o apartheid era insustentável e liberou vários dos prisioneiros negros que foram feitos aí ao longo das últimas décadas. Embora muitos ainda fossem contra, ele viu que não tinha mais como continuar e que o único caminho era libertar o Mandela e legalizar o Congresso Nacional Africano. Depois de mais alguns meses aí de resistência interna no Partido Nacional, o Partido Branco, em fevereiro de 90, ele anunciou que todos os partidos políticos seriam legalizados e Nelson Mandela seria liberado. E é aí que ocorreu a foto muito famosa do Mandela saindo e sendo ovacionado pelo povo, lado a lado com de Klerk, mãos dadas até. Fez também um discurso muito marcante, o Mandela, no estádio de futebol de Johannesburgo, para 100 mil pessoas. Foi quando ele se posicionou aí como líder também político do CNA. Ele reforçou que acabaria a luta armada, acabaria o braço armado do CNA, e que daí em diante seria então um partido político que ia focar na reunificação da África do Sul e na união dos grupos raciais que até então tinham sido segregados. Talvez esse seja o feito mais marcante do Mandela, que depois de quase 30 anos preso, ele saiu não com sede de vingança, mas com o objetivo de unir todos os povos e de fazer brancos amarem negros e negros amarem brancos. Os dois se aceitarem e perdoarem, né? E de fato reunificar o país. Por fim, em 93, tanto Mandela como de Klerk foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz pelo fim do apartheid, pela reunificação da África do Sul. E um ano depois, o Mandela acabou se candidatando e sendo eleito presidente da África do Sul, aí em 1994. Foi uma eleição bem fácil. Ele venceu com 63% dos votos, dominou em quase todas as províncias da África do Sul, provando que tinha apoio aí tanto de negros como de brancos já. Teve um caso ou outro de maior violência, mas no geral foram eleições tranquilas, o que era muito importante naquela época para a África do Sul. O Mandela ficou aí, então por 5 anos na presidência, de 94 até 99, e embora ele tivesse direito de tentar a reeleição, ele acabou decidindo não tentar e se aposentar da política, porque o que ele queria era realmente estabilizar o país e não ser o dono do poder aí, né, e o dono do país e nada do gênero. Mesmo depois dele ter deixado de ser presidente, ele ainda continuou como um grande líder do país e sempre que ele falou, ele sempre foi muito ouvido e respeitado. Então, a Copa do Mundo de futebol foi dada para a África do Sul muito pela força do Mandela. E realmente o Mandela, que é uma das principais figuras políticas aí do mundo, da história,
conhecido no mundo todo, com razão. Muito merecida essa história dele, essa história de superação, depois de ficar preso muitos anos e coroado aí com a presidência, o Nobel da Paz. E ele que acabou falecendo em 2013. E esse prêmio Nobel da Paz aí pro Nelson Mandela é talvez aí o mais merecido de qualquer prêmio Nobel que já foi dado, né? O que o Mandela fez é realmente algo impressionante, assim, o cara passou a vida toda sendo discriminado, foi pra cadeia, né, sempre tratado com muito ódio, e quando ele teve a chance de se vingar, né, ele ganhou essa oportunidade aí que tenho certeza que muitas outras pessoas contemporâneas do Mandela também queriam ter essa oportunidade de poder se vingar dos brancos, e ele escolheu a paz. Ele era realmente uma pessoa incrível e sempre com esse discurso muito forte de união e paz. Que nem o Filó falou aí, uma das grandes personalidades da história da humanidade, sem dúvida uma das maiores dos últimos 30, 40 anos, e um ídolo, né, para muita gente no mundo hoje. E foi exatamente nesse contexto aí da presidência do Nelson Mandela que surgiu a grande história da Copa do Mundo de Rugby na África do Sul. Mas vamos contar um pouco da história dessa seleção sul-africana de rugby. Ela que disputou seu primeiro jogo em 1891, né, uma seleção bem antiga, ainda no século XIX. E isso tem a ver também com a tradição do rugby, tanto na Inglaterra quanto nos países que foram colonizados por ela. Essa história que a gente contou também no nosso episódio 23, de como o rugby surgiu e se espalhou pelo mundo. E a África do Sul é até hoje um dos principais países praticantes do rugby. E a sua seleção, que é conhecida como os Springboks, e esse nome vem do animal Springbok, né, do inglês, que é um antílope nativo ali da África do Sul, inclusive é o símbolo do escudo e também o apelido dessa seleção, né, que para quem conhece o rugby sabe que as seleções costumam ter apelidos. A Nova Zelândia são os All Blacks, os ingleses são os Leões e por aí vai. Os sul-africanos são os Springboks, os antílopes da África do Sul. Os Springboks que também tem um uniforme muito tradicional e muito bonito, né? Uma camisa verde escura com detalhes em dourado, shorts brancos, que também ficou bem conhecido aí no mundo do rugby. E a seleção se desenvolveu aí ao longo dos anos e também se apoiou bastante nesse sistema criado do apartheid, mantinha jogadores brancos na sua seleção principal. Em 1960, que foi o início dessa crítica internacional ao regime do apartheid, muito em função desse massacre de Sharpeville que o Henrique citou, e por causa dessa crítica, a própria seleção dos Springboks começou também a virar alvo de protestos nos eventos internacionais esportivos, porque ela meio que representava, né, esse sistema do apartheid em nome da África do Sul. E por causa disso, a África do Sul começou a ter sanções. Falando do rugby, naquela época ainda não tinha muitos torneios oficiais realizados entre seleções, então o mais comum dessas décadas aí de 1940 até 1980 eram as seleções fazerem os tours, que a seleção viajava para outro país e jogava contra o país da casa, diversas partidas e até contra países vizinhos. E aí em 1967, um tour da seleção da Nova Zelândia, né, os All Blacks, que iriam viajar para a África do Sul para jogar. Esse tour foi cancelado em protesto porque a África do Sul não tinha aceitado a presença de jogadores Maori da seleção da Nova Zelândia, né? Que são os jogadores nativos ali daquela região. E a África do Sul considerava eles como indígenas e só aceitaria a seleção da Nova Zelândia se ela fosse composta pelos brancos. Não bastava os caras serem racistas dentro do próprio país, eles eram racistas com os países dos outros também, né? Impressionante, né? Exatamente. E foram vários tours desses que a África do Sul fez também que foram bem controversos. Em 1970, os Springboks foram jogar no Reino Unido e durante os jogos houve vários protestos contra o apartheid, contra a seleção sul-africana. A situação ficou tão tensa que alguns jogos precisaram ser jogados atrás de arame farpado, né, para dividir a torcida e impedir que tivesse demonstrações mais físicas e violentas. E no próprio ano de 70, né, depois dessa seleção da Nova Zelândia não ter ido em 67, 3 anos depois ela voltou para aí sim fazer o seu tour na África do Sul, quando o governo sul-africano, depois de um acordo, aceitou esses jogadores Maori, mas ainda, né, só na seleção da Nova Zelândia, eles não aceitavam na sua própria seleção. E mesmo assim eles aceitaram os Maori, chamando eles de brancos honorários, né, para você ver o nível da Federação Sul-Africana de Rugby. Nossa, mas que título, hein? Pois é. Porra! Enfim, de qualquer forma, aconteceram essas partidas e os protestos continuavam.
E depois, em 1971, os Springboks foram jogar na Austrália, também sob muitos protestos. E, como eu disse, todo o esporte da África do Sul sofreu diversas sanções durante esse período. A África do Sul foi impedida de competir nos Jogos Olímpicos de 1964 até 1988 por causa do apartheid. O Comitê Olímpico Sul-Africano foi expulso do Comitê Olímpico Internacional em 1970, né, e só voltaria depois em 1991, já na África do Sul sem segregação oficial. E aí ela competiu nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Enquanto isso, no rugby, os All Blacks da Nova Zelândia fizeram novamente um tour na África do Sul em 76, e esse foi outro episódio bem marcante porque tinha acontecido logo depois dos protestos de Soweto, que foi uma outra série de protestos que ficou bem conhecida na época pela violência, né? E Soweto, que é uma região ali da cidade de Joanesburgo. Então, as federações internacionais condenaram esse tour da África do Sul e pediram que a Nova Zelândia fosse banida dos Jogos Olímpicos de 76 em Montreal, né, sendo que a África do Sul já estava banida. Por causa disso, 29 países boicotaram os Jogos Olímpicos de Montreal. Depois, em 81, a gente teve um marco importante, que foi a presença do jogador Errol Tobias, que foi o primeiro jogador não branco a fazer parte da seleção sul-africana e representar o seu país numa partida contra a Irlanda. Apesar disso, a presença dos negros e pessoas de outras cores ou de origem indígena ainda não fazia parte da seleção, que era majoritariamente branca e que realmente representava esse símbolo do apartheid. Por causa desse isolamento criado pelos protestos internacionais, a seleção de rugby da África do Sul ficou de 85 até 91 sem jogar de fato uma partida contra uma outra grande seleção do mundo e também uma queda gigante no seu nível técnico. E os Springboks e a África do Sul, mesmo fazendo parte da criação da Copa do Mundo de Rugby, que teve sua primeira edição em 87, os Springboks não foram permitidos de atuar nessa edição da Copa do Mundo por causa dessas sanções pelo regime do apartheid, e também não participaram da Copa do Mundo seguinte, em 91, né, a Copa do Mundo de Rugby, que, como a Copa de Futebol, também é sediada a cada 4 anos. E aí, com a abolição do apartheid, os Springboks foram finalmente readmitidos no Comitê Internacional de Rugby em 1992, mas por causa desse isolamento aí durante muitos anos, eles tinham muita dificuldade de recuperar a forma que eles tinham de antes, né? A qualidade técnica, por ter ficado muitos anos sem jogar contra um grande time. E os primeiros jogos foram bem ruins da seleção, até que a gente chega no principal evento que a gente quer contar aqui hoje, que é a Copa do Mundo de Rugby de 95, que foi a terceira edição da Copa do Mundo. E ela foi sediada na África do Sul, e isso foi muito importante para o país, né, para o ressurgimento da África do Sul como um país democrático e sem segregacionismo. E os comitês de rugby e desportivos da África do Sul estavam realmente utilizando esse evento para fazer uma união no país, e o slogan era "Um time, uma nação". Foi o primeiro grande evento esportivo sediado na África do Sul, depois do apartheid, que depois teria também a Copa do Mundo, né, que a gente teve em 2010, de futebol. E foi um marco para o país que também passou a ser chamado de Nação do Arco-Íris, né, a Rainbow Nation, que foi um termo usado aí pelo próprio Nelson Mandela para descrever a África do Sul pós-apartheid, que seria uma nação de várias cores, e isso também está representado na própria bandeira do país, que é uma das bandeiras mais coloridas do mundo, né, tem 6 cores e é muito bonita realmente. E, como eu disse, a seleção dos Springboks chegou sem nenhum favoritismo para essa Copa do Mundo, por ter passado anos aí como uma seleção fraca. E os Springboks conseguiram sua vaga como país mandante. Eles eram cabeça de chave número 9 apenas. Nem os próprios sul-africanos esperavam que eles fossem bem. Apesar disso, a África do Sul conseguiu chegar na final e para enfrentar justamente o seu maior rival, né, a Nova Zelândia, os All Blacks, que são até hoje considerados a maior seleção de rugby do mundo. Também com um grande contexto para esse jogo, né? Por causa de todos esses tours que eu contei, da África do Sul na Nova Zelândia, da Nova Zelândia não podendo levar seus jogadores maoris para a África do Sul, depois da Nova Zelândia fazendo o tour em 76 e sendo mal vista por causa disso. E acabou que a África do Sul conseguiu vencer por 15-12 na prorrogação, um jogo realmente fantástico e muito disputado. E essa vitória que é até hoje considerada o maior momento esportivo da África do Sul em sua história, e que serviu bastante para fortalecer esse sentimento de união do país num sistema pós-apartheid. E depois do jogo, o próprio presidente Nelson Mandela, usando uma camisa verde dos Springboks,
foi presentear o troféu pro capitão da África do Sul, que era o François Pienaar, que é um africâner branco. E esse gesto é considerado como um dos principais passos para a reunificação do país e para o fim da segregação, né? O presidente negro entregando a taça de campeão do mundo pro capitão branco do time dos Springboks. E até então, tanto brancos como negros lá na África do Sul, eles não acreditavam muito, né, nessa reunificação mesmo. Às vezes duvidavam até das intenções do Mandela. E esse gesto aí realmente acabou sendo meio que algo que mostrou para os dois lados que era esse o objetivo mesmo e era nesse caminho que o Mandela estava indo e que o país deveria seguir. E aqui que a gente chega na dica de entretenimento que eu falei lá no início, que é o filme Invictus, que é justamente sobre essa história da África do Sul na Copa do Mundo de 1995. Filme que é um drama esportivo biográfico aí lançado em 2009 e dirigido pelo Clint Eastwood, né, um grande nome do cinema, muito premiado e que já fez vários filmes incríveis. E nessa história a gente tem o Morgan Freeman, vivendo aí o presidente Nelson Mandela, e o Matt Damon sendo o capitão dos Springboks, né, o François Pienaar, que recebeu a taça e levantou o título da África do Sul. E a história vem até um pouco mais de trás, na verdade, falando dos eventos que antecederam essa Copa do Mundo. E o Nelson Mandela, quando ele estava num jogo dos Springboks contra a Inglaterra, ele via que os torcedores brancos torciam para a África do Sul, mas os torcedores negros torciam contra, realmente torcendo para a Inglaterra, porque, como eu disse, durante muitos anos e décadas, os Springboks representavam basicamente o apartheid, né? Uma seleção composta apenas por brancos. Então os negros não torciam pelo seu próprio país. E o Mandela, nesse momento, ele lembra que, enquanto ele estava preso, ele também tinha esse mesmo sentimento, né? De torcer contra a sua seleção. E agora, na África do Sul, pós-apartheid, ele queria que isso mudasse, que a própria população sul-africana tivesse uma outra visão em relação aos Springboks. Então, o filme mostra esse processo do Mandela para usar o time na união do país. Ele busca o Pienaar, né, que era o capitão do time, como um ajudante nesse processo e como um porta-voz da equipe, para começar a integrar os jogadores negros aos poucos no time, para realmente fazer uma grande campanha sediando a Copa do Mundo. E por tudo isso que no final, né, a vitória na Copa, mesmo sendo um time azarão, se torna tão histórica. É o final apoteótico aí do filme, né? Que é um filme realmente muito bom. Eu já assisti, recomendo todo mundo assistir. O Clint Eastwood é um diretor incrível. E o filme que foi indicado a 2 Oscars, para melhor ator com Morgan Freeman e para melhor ator coadjuvante com Matt Damon. E é um filme massa. Realmente esse filme é incrível. Vale muito a pena assistir para quem não assistiu ainda. Morgan Freeman e Matt Damon também são brabíssimos, né? São muito bem no filme. O Matt Damon que vai muito bem em filme de esporte, né? A gente já falou dele aqui também no filme Ford versus Ferrari, do nosso episódio sobre Le Mans. Ele de novo aqui vivendo um papel importante no filme esportivo e indo muito bem. E o filme mostra muito bem isso que o Filó tá falando também, que é essa conexão dos Springboks com a população branca, né? Do Springbok ser um símbolo do apartheid. E o filme mostra isso muito bem, faz a gente entender também essa dificuldade que a população negra tinha de aceitar os Springboks como um símbolo do país como um todo. E toda essa mudança aí da mentalidade, né, que aconteceu com Mandela e durante esse período, é muito bem explorada no filme e foi muito importante para essa unificação de brancos e negros na África do Sul. O filme, embora seja encenação, atuação, né, ele é muito fidedigno realmente, ele mostra muito bem tudo isso. Tá quase um documentário, né, revivido ali com atuações. Isso, basicamente. Eu diria que é quase um episódio do Hora Bolas. Quase. Não é tão bom, né, mas tá perto. Assim, o filme complementa o episódio, né? O episódio é o principal e o filme tá ali pra auxiliar. Mas eu ia falar que até a camisa, né, dos Springboks, ela era um símbolo aí dessa supremacia branca e o Mandela lutou para mudar isso, inclusive aparecendo nas partidas da Copa do Mundo com a camisa dos Springboks, a camisa verde que o Filó falou, e até entregando a taça com a camisa dos Springboks, e isso, embora tenha chocado aí um pouco tanto negros como brancos, foi muito importante também. E só acrescentar na dica de entretenimento, quem gostar do filme, quiser até saber mais, tem um documentário da ESPN sobre essa Copa do Mundo também, chamado O 16º Homem, que é o Mandela, já que o rugby tem 15 jogadores em campo, o 16º é o Mandela, e conta também essa história em forma de documentário, com entrevistas de todos esses personagens que a gente falou aqui, e é muito bom também. E só para fechar a história do rugby na África do Sul, até hoje a gente teve 9 edições da Copa do Mundo de Rugby, como eu disse, é um torneio bem recente.
E a África do Sul, além desse título de 95, ganhou de novo depois em 2007 e depois em 2019. E com esses 3 títulos, ela se iguala à Nova Zelândia como as 2 maiores campeãs da Copa do Mundo. As duas somam 6 títulos nos 9 campeonatos, realmente 2 seleções muito fortes. Isso sendo que a África do Sul não participou das 2 primeiras edições, né? Como eu disse, em 91 e 87 ela estava banida. Depois a gente tem a Austrália com 2 títulos e a Inglaterra com 1. A Inglaterra, como sempre, né? Cria o esporte e depois é pior que os outros países do mundo. Para não perder o costume também, a gente tem que falar aqui da Inglaterra, né? Argentina e Inglaterra são nossos temas preferidos. É sempre bom dar aquela queimada, né? E a África do Sul, que o único time para quem ela tem histórico negativo, mais derrotas do que vitórias, é realmente Nova Zelândia. E contra todos os outros grandes times do rugby, ela tem um histórico positivo, mostrando realmente a sua força. Isso aí é porque teve medo de enfrentar o Brasil, né? O Brasil é tão forte, né, que nunca enfrentou a África do Sul no rugby, nunca chegou aí nas decisões, mas é porque eles têm medo, né? Se enfrentasse, a gente sabe o resultado. Justamente. Tá invicto, né, contra a África do Sul. É verdade. Nem a Nova Zelândia tá invicta. O verdadeiro invictus, na verdade, é o Brasil, né? Isso que a gente descobriu aqui no final do episódio. A gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 58, agradecendo de novo vocês por nos escutarem e pedindo, relembrando para vocês irem lá e seguirem a gente nas redes sociais e também nas diferentes plataformas de streaming. Beleza, galera? Eu agradeço aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Gostei muito desse episódio. Era um tema que a gente queria fazer já há muito tempo. E não sei por que a gente acabou adiando bastante, mas realmente ficou muito legal. E eu acho que é um tema que resume bem o Ora Bolas, né? A gente mostrando como um evento esportivo foi muito importante para a sociedade da África do Sul, foi muito importante para o país inteiro, né, nessa luta por união e pelo fim do segregacionismo. Então, muito legal contar essa história aqui para vocês. E Sinha Hovendeniek, ou algo do tipo. Até semana que vem, em Africânia, com mais histórias incríveis e idiomas estranhos para vocês. Procurem no YouTube que é assim que o Antílope fala. Em homenagem ao Springboks aí. Esse até que foi bom, Obrigado. O elogio do Filó vale muito. Ficou parecido com um Wookiee, na verdade, né, do Star Wars. É um grande Chewbacca aí, né? Mas você já viu por baixo da pele do Chewbacca ali se não tem um antílope? Você não sabe. Pode ser, né? A gente não sabe, verdade. O Chewbacca é um antílope de uma galáxia muito, muito distante. Exatamente. O Springbok do espaço. É um Spacebok. Com isso, então, a gente fecha aqui. Obrigado, galera, e até semana que vem.